mais ou menos isso. Mais dúvidas para a próxima rodada, já na quarta-feira, porque não se sabe os estádios que serão liberados. Internacional fazendo pleitos com municípios da região metropolitana e o Grêmio, o seu mando ele tem aqui no CTL Dourado e os outros ele vai também depender de liberação de prefeitos na região metropolitana ou lá em Caxias. É a situação que se estabelece, sem falar nos outros clubes que compõem o Campeonato Gaúcho, né? Só uma referência a esse cidadão Cudê, treinador do Internacional. Ele é como o D'Alessandro. Esses argentinos vêm para cá, pensam que nós estamos aqui porque somos gaúchos, bombacha não é ser idiota, trouxa, guaiaca. Ele disse, se continuar assim, o Internacional tem que procurar o treinador. Mas vai com Deus. Até porque não disse por que veio esse Cudê até agora, né? Aí começam a proteger, porque tem os cartolas que protegem, né? Porque o treinador e certos atletas são endeusados no clube, né? Tomam dinheiro que não é mole, e aí eles dizem que ele não tem as peças para desenvolver o esquema tático que ele gostaria, que ele tenha, né? Na tradição dele como treinador lá na Argentina, que ele tem um negócio, é um jogo agudo, Bom, mas então não deveria ter vindo. E trouxe um monte de cabeça de bagre aqui para dentro do Internacional. O Internacional está com uma bela folha. Esses atletas que ele trouxe aí, nenhum resolve. Tudo é meia boca. E aí ele vem dizer, se conforme for, o Internacional pode procurar treinador que eu vou me embora. Mas vai tarde, rapaz. Se fosse no Grêmio, da minha parte já tinha que ter ido, não tinha nem que ter vindo. Muito bem. Govinaski. Olha, eu tenho que concordar, Silvas, com as tuas colocações, porque não é desta forma que um técnico vai incentivar o grupo. E grande parte do trabalho de um técnico é incentivar o grupo. Grande parte da vitória pertence a esta animação que o técnico dá, principalmente no vestiário, principalmente lá nos bastidores, né, para o grupo. Como se diz assim, o técnico tem que ter o vestiário, tem que ter o grupo na mão. Foi lamentável essa colocação do Eduardo Cudê. Eu lembro, por exemplo, quando o Renato Portaluppi reclamou do gramado, né, lá do estádio, ele reclamou com justa razão, mas em nenhum momento ele botou a posição dele, né? Cargo à disposição, então, eu vou embora porque daqui, né, nesse mato não sai coelho. Não é assim que se resolve as coisas, tá? O Internacional está um pouco desorganizado, a gente sabe que o campo nivela por baixo os times, não tem dúvida nenhuma, assim como a chuva também nivela por baixo, o gramado ruim nivela por baixo. Isso é fato. E aí qualquer coisa pode acontecer. Mas a colocação dele realmente foi lamentável. Isso aí. Sérgio Perotto. Eu acho que ele pensou, Silvas, que ele estava disputando quando veio para o Internacional. Não, eu acho que se espelhou no D'Alessandro, que começa a dar carta. Eu ia tocar nesse assunto. Ofendeu o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Junto, os dois. Ele e o D'Alessandro ofenderam, e aliás, um parênteses, eles foram denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva, denunciados. O D'Alessandro poderá pegar a pena mínima para onde ele foi capitulado lá de 30 a 60 dias de suspensão. E mais multa que pode chegar até R$100 mil. Quem é menos culpado nisso é a Federação Gaúcha de Futebol. Olha a dificuldade. O Silvio estava dizendo aqui que não se sabe qual é o lugar e nem horário de jogo. Porque é difícil, a bandeira disso, a bandeira daquilo, depende do prefeito, depende do governador. Então estou tentando fazer um quebra-cabeça para fazer a escala. E aí foi para Caxias do Sul, aí que ele reclamou do gramado e xingaram ele, D'Alessandro, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Foram denunciados. Um absurdo. Mas eu dizia que quando veio para cá o treinador do Inter, eu acho que ele pensou que vinha para disputar a Champions League. Não, é o Campeonato Gaúcho. Se não tivesse o Covid-19, ele ia jogar uma em casa, a outra fora. Aí ele ia ver o que são os campos do interior. Não, o gramado não ia mudar. O gramado não ia mudar. Então é isso. Eu me lembro do Paulo César Caju, que jogou no Grêmio, carioca, com sotaque e tudo. Ele veio aqui, disputou em Bento Gonçalves, na neve. Um Campeonato Gaúcho. Não reclamou. O bom cabrito não berra, chia, vai-se embora. Aí realmente faltou um pouco de traquejo para... Primeiro que agrediu a Federação Gaúcha de Futebol. Segundo, olha, esse tipo de gramado não me serve. Que é isso? Quer justificar o insucesso do jogo em cima de figuras, de pessoas e do próprio gramado. O gramado foi ruim para os dois. Foi ruim para os dois. Sim, exatamente. Agora um detalhezinho só para concluir, Silvas, bem rapidamente. Poderá na próxima fase já ter Grenal. Porque o Inter está com 8 pontos e tem 2 nos calcanhares dele com 7. Inclusive o Juventude, que cresceu no segundo turno. Então, se o Inter empatar e o Juventude, por exemplo, ganhar, o Inter já fica em segundo e vai ter Grenal agora.
Então pode ser que o Inter não chegue nem no final do primeiro turno nem no segundo. O Caxias está aguardando quem vem. Né? Então ele está ali nas barbas, o Grêmio já está tranquilo, já é o líder. E o Inter está ali, ó, 8 pontos e os dois atrás dele, 7. Calma, Peroto, não canta antes Espera um pouquinho, tá? Não, ele está dizendo que pode acontecer. Pode acontecer. Cláudio Candiota não sabe tudo, mas sabe que é gremista, pelo menos. Se vocês estão dizendo tudo isso aí, eu acredito. Eu assino embaixo. Eu acredito. Não sabia nem que tinha tido jogo. Aliás, eu hoje estou indignado porque a essa hora, não fosse o vírus comunista da China, eu estaria em Nova York. Nem me fala. Então, meu querido, a minha bronca é com a ditadura comunista da China. Não é nem com o prefeito, que aliás, eu não sei, acho que ele não ouviu o vigarista, aquele da Organização Mundial de Saúde, OMS, né? Ele disse que países pobres, com grandes aglomerações, não deviam adotar a quarentena. Foi quem disse, foi o sujeito esse. Quanta mudança, hein? O mesmo que escondeu, que acobertou a China, né? Esse camarada Aliás, eu não escuto mais. Se eu vejo que é o cara da Organização Mundial da Saúde, eu desligo, eu troco de canal. Candiota sobre isso, Candiota, bem rapidamente também. Quando ele dizia que precisaria de distanciamento e todo o cuidado possível, todas as pessoas contra o governo federal caíram em cima. Olha aí, ó. Presidente do Brasil contrariando a OMS. Logo depois, quando ele disse que, por uma questão social, como o Silva começou o programa dizendo isso, e achava que as pessoas precisavam compatibilizar a economia com saúde, aí eles ficaram quietinhos. Não, aí não vale mais. Aí não falaram mais nada. Aí não vale mais. E está todo mundo desesperado, é uma tristeza, o centro de Porto Alegre. Eu espero que algum gênio me explique por que o mercado público está fechado e os supermercados estão abertos. Eu não consigo entender a diferença. Estão botando fogo nos containers lá. É muito simples. Então, o mercado tem 4 portas, né? Fecha 3 portas e uma porta, tu bota uma pessoa lá esse verificando cidadão... se o cara está com máscara, se não está, se está com... etc. Então, se quiser botar alguém para tirar a temperatura, como o shopping Silva, fazendo... Agora, por que fechar o mercado público? Agora, esse cidadão da OMS, que é muito respeitado como diretor lá e tal, é interessante, ele não é médico. E ele é o campeão das contradições. Ora usa máscara, ora não usa máscara, ora a economia tem que esperar, a economia, a saúde em primeiro lugar, depois já tem que compatibilizar. É o rei das contradições. Agora, em compensação, o nosso ministro da Saúde aqui, porque não é médico, então é alvo de todo o tiroteio. Nos últimos anos não teve nenhum ministro da Saúde médico. E, inclusive, eu tive dando uma olhada ali, Humberto Costa foi ministro da Saúde, do PT. E com essa turma do PT tem que tomar cuidado, porque agora lá em Piauí, né? É o cara que rouba pouco? No Piauí, no Piauí... Pegaram o governador e a esposa lá, dele. A mulher do governador e o governador, adivinha de que partido? Uma chance. Pegaram os caras roubando lá do doidado negócio das lotações, transporte escolar e não sei o que mais, uma roubalheira, uma coisa horrível. Bateram até no gabinete da deputada, mulher dos caras. Eles eram de um partido, roubaram feito uns alucinados, uma chance. Qual é o partido? Eu não sei, começa com P e termina com quê? Não. É que ele foi, eu disse com o cara, todos começam. Eu disse o cara que rouba pouco, porque ele foi no discurso daquele vereador, que disse que era trabalhar muito e roubar pouco. Esse é a plataforma, é a política. Mas aí ele foi expulso do partido porque ele errou, ele disse rouba pouco, tinha que dizer rouba muito. Aí tiraram ele do PT. Não, isso é uma vergonha. E aí tu vai olhar onde é que está a roubalheira nos estados. O governo federal, quase 19 meses, 18 meses, não tem um escândalo no governo federal. A gente estava acostumado, todo dia tinha alguém roubando alguma coisa. Hoje foi condenado aquele Silvinho da Land Rover, foi secretário-geral do PT, 3 anos de cadeia. Vai ficar solto, vai ser semi-aberto para ele, 3 anos e pouco de cadeia. Barbada, aí os caras seguem roubando. Depois que começou, que acabaram de novo com a condenação em segunda instância, a roubalheira voltou a pleno, mas não no governo federal. Está lá nos estados, né? Roubando dinheiro do combate à pandemia, ao vírus chinês. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio Grupo Zafari, 85 anos, Hiper Zafari Bourbon, Supermercados Zafari. Tranquilidade para colaboradores do Grupo Zafari, todas as suas lojas, né? E para os clientes do Grupo Zafari. Todos os protocolos, todos os expedientes de Covid-19 para a segurança, né? Evitar qualquer tipo de contaminação estão sendo absolutamente aplicados nas lojas do Grupo Zafari, 85 anos. Banrisul,
também nosso patrocinador, Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco que contempla a expectativa de todos os gaúchos. Vamos adiante dizendo que o CIERS, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, está aí estabelecendo um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O CIE do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, ele é modelo nacional. Também o CIE do Rio Grande do Sul está cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como você vai ver agora nesta mensagem do CIERS. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos adiante falando de Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Vidros temperados, laminados, duplo, termoacústicos, refletivos, curvos planos, fechamento de sacadas, envidraçamentos de fachadas, exatamente, e também box com películas de segurança. Vidrobox Blindex, telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos já falar imediatamente de barranquinho subindo ou descendo a portal. O barranquinho hoje não funciona, tá? Então hoje não tem teleentrega. Segunda-feira é o descanso dos cozinheiros e do Léo Piscine, né? Porque só tem teleentrega nesse momento. Então o barranquinho é de terças a domingos e o barranco é fora. Então vamos falar do barranco, aquele entrecô maravilhoso, aquele cardápio, né? Sensacional, lobinho com queijo, espetacular, tudo de bom. Telefone do barranco, lá com Elcio Furini e Chiquinho Tasca, é exatamente o 33316172, Barranco, subindo ou descendo a Protásio, está lá o Elcio Furini, Chiquinho Tasca, seus cozinheiros, assadores, de prontidão para atender os pedidos de teleentrega e aqueles pedidos que você faz e vai buscar diretamente lá no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. 33316172, tá bom? Sucos Petri, vamos lá? Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É a bebida de todas as estações. Uva laranja, né, minha gente? Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, nós vamos agora ver o que diz aqui o meu amigo Cláudio Candiota. Pois é, essa questão da reforma tributária do Estado, que estão querendo votar por videoconferência. Ainda hoje de manhã eu estava escutando o senador Lazier Martins, que, aliás, esse nos representa, porque está lutando lá para tentar implantar a CPI da Lava Toga no Senado. Chegou a ter 29 assinaturas, precisava 27 para poder passar por... Quer dizer, poder superar o obstáculo daquele Alcolumbre, né, que engaveta tudo. E aí, por pressão, retiraram as assinaturas e está com 22, precisa 27, né? Então faltam 5 para ele conseguir passar essa CPI. E ele estava dizendo o seguinte, que não dá mais para trabalhar por videoconferência, que o negócio tem que acabar. Então, os senadores, deputados, vereadores têm que seguir essas normas que nós somos obrigados a seguir, manter 2 metros de distância, usar máscara, e etc. e tal, fazer testes e trabalhar. É o que todo mundo quer. Aliás, os empresários querem, os funcionários querem, todo mundo quer trabalhar, ninguém mais aguenta. Agora, fazer reforma tributária por videoconferência é tão absurdo quanto o que está acontecendo hoje lá no Senado. Isso é uma coisa que vai atingir a todos os gaúchos, todos os brasileiros, porque está, inclusive, em nível nacional essa discussão. Não dá. Vamos voltar a trabalhar. Todo mundo quer trabalhar. Ninguém mais aguenta ficar em casa. Eu resolvi, no domingo, dar uma volta de carro. Eu levei meu carro para passear, como diz a minha irmã. Levei o carro para passear, porque eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Fui até Ipanema. O que tinha de carro na rua, tinha engarrafamento em Ipanema. Tudo dentro do
carro. Todos tiveram a mesma ideia tua. Todos tiveram a mesma ideia. Todos levaram o carro para passear. Eu não desci do carro. Eu fui e voltei para casa. Entendeu? Mas todos tiveram a mesma ideia. Fui ver o pôr do sol lá na beira do rio. Então, não dá. Para tudo tem um limite. Nem mesmo lá nos Estados Unidos estão conseguindo segurar as pessoas em casa. Não estão conseguindo. Deu um repique, especialmente nos Estados do Sul, ali na Flórida. Agora, o hotspot, como eles dizem, está lá na Flórida. Mas não adianta. A economia tem que funcionar. Eu escutei agora o Trump dizendo que hoje começaram a vacinação em massa, quer dizer, o teste, né? Com 30 mil testes em pessoas, voluntários, né? E ele acredita que até o fim do ano pretende estar distribuindo as vacinas. Então nós estamos vendo ali no fim do túnel uma solução. Tem que voltar, não tem como suportar, o Brasil está falido. O Brasil é um país socialista, quebrado, por 30 e tantos anos, porque o socialismo foi implantado na Constituição, que é uma Constituição socialista, da qual só se poderia ter uma certeza. No dia que foi promulgada a Constituição, o Brasil vai falir. Só não se sabia quando. Faliu depois de anos de socialismo e com 13 anos de petismo, que combinou incompetência administrativa com a maior roubalheira da história da civilização. Não dá. Agora vem uma pandemia, cai como uma bomba em cima da gente, e querem fazer de conta que são um país rico. O Brasil é um país pobre quebrado. Candiota, tem um dado muito interessante que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, eu já disse, vou repetir aqui neste programa, que foram o número de mortes no ano passado, em determinado período, 13 de março a 27 de junho do ano passado, com 13 de março a 27 de junho deste ano. Pois bem, no ano passado, neste período, foram 3.888 óbitos. E neste ano, neste mesmo período, com a pandemia da Covid-19, 3.576, se não me falha a memória, com um decréscimo de 8,8, menos 8,8 óbitos em relação ao ano passado. Então, assim, o terror que foi colocado em todos nós foi muito maior do que o efeito efetivamente avassalador, né, como estavam dizendo. E aí, nós estamos condenando a sociedade toda, que já está sofrendo com desemprego, com fechamento de impressão, CPFs e CNPJs, que estão falecendo, que vão falecer, que vão vir a ter problemas, inclusive, de miserabilidade daqui a pouco, né, em função de um terrorismo, porque as pessoas têm que ficar em casa. Quando, na verdade, o ficar em casa nem sempre é produto de imunidade. Tanto é verdade que o nosso governador, né, também foi acometido do contágio do vírus, com todos os cuidados que a gente sabe que ele tomou. Né? Mas a questão é essa, nós temos que enfrentar o problema, nós temos que movimentar a economia para a economia, porque a economia também é saúde. Porque se a economia morrer, haverá falta de alimento, haverá falta de recursos, haverá falta de dinheiro para as pessoas se alimentarem bem e as debilidades virão por falta de alimentos. Então, haverá mais óbitos por outras situações do que pela própria situação do coronavírus. Temos que enfrentar, claro, e se cuidando sempre, é óbvio, né? Não, e olha o desespero, a angústia, isso tudo estresse, isso tudo leva a doença, a morte. Suicídios. Então, assim, eu sou obrigado a concordar com o presidente Bolsonaro quando ele disse que as pessoas vão morrer da cura. A cura vai matar mais do que a própria doença. Não, é insuportável. As pessoas têm que assumir risco, não adianta, vão morrer, pessoas vão. Na guerra morrem pessoas, morrem inocentes, morrem soldados. Nós estamos em guerra. Quem lançou o míssil contra nós foi a ditadura comunista da China, não é culpa do governador, nem culpa do prefeito. No entanto, quem foi denunciado ao Tribunal Internacional de Haia foi o Bolsonaro por genocídio. Mas vem cá, o Xi Jinping, que mandou o vírus para nós, que mentiu, que disse que o vírus não se transmitia. Candiota, mas nesse caso aqui, Candiota, a síndrome persecutória ela é grande. Aí tudo é o Bolsonaro. Ele pegou coronavírus porque é um irresponsável que sai sem máscara. Agora, quando alguns governadores, alguns políticos importantes pegam coronavírus, é porque
Aí já aliviam, quer dizer, aí é 2 pesos, 2 medidas, aí é o tipo de questão que perde. Sabe como é que quando uma tese perde a credibilidade, quando ela é capenga, quando ela é vesga, caolha que olha só para um lado. Então isso aí é uma coisa que é muito importante que se diga. Agora, eu queria pegar um gancho, se você me permitir, no que o candidato falou sobre reforma tributária. Concordo com ele em gênero, número e grau. Fazer de afogadilho uma reforma tão relevante e importante como a tributária para o país, utilizando videoconferência ou de afogadilho, isso não é para o país, essa reforma é estadual. Não. Sim, mas estadual. A estadual, e nós estamos discutindo a federal também. Sim, né? também. Então, o que eu quero dizer assim, ó, tanto a estadual como a federal, ela mexe com a estrutura tributária do Estado brasileiro. A divisão, por exemplo, do bolo tributário, ela parte da União. Nós temos que ter uma matriz tributária, Silva, por isso que as reformas dos estados dependem de uma reforma federal, onde se estabeleça isso. O governo Bolsonaro disse, nos primeiros dias, quando o ministro da Fazenda chamou os governadores para discutir o quê? O Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É uma definição clara das competências entre os 3 níveis de governo. Isso sempre se falou, mas nunca se levou ao cabo. Por quê? A Constituição Federal de 88, ela ampliou a participação dos municípios no bolo tributário, ia lá para 16%, foi para 25%, só que toda a prosperidade foi falsa. Com subterfúgios, inclusive impostos só da União, contribuições sociais, acabaram subtraindo novamente os recursos dos municípios. Por quê? Porque foi uma reforma capenga. Foi para enganar bobo. O que o governo Bolsonaro propôs, através do ministro da Fazenda, lá no início, era um pacto federativo. E aí interessa para estados, municípios e para a União. E isso tem que ser discutido junto com a reforma administrativa. E o que é importante, Silvas, está lá na mesa do Congresso a reforma administrativa e a reforma tributária. Primeiro, para diminuir o peso do Estado de um lado, gastar menos, e depois a gente ir para discutir com a sociedade a parte da arrecadação. Então, junto, administrativa e tributária, que não vai se resolver por videoconferência, ela é relevante para o Brasil, tanto quanto foi a reforma da Previdência. Isso é preciso que a sociedade dê respaldo aos governos. E quando nós formos discutir aqui no Estado do Rio Grande do Sul, vou concluir, Silvas, uma reforma tributária que o governador Leite está propondo, eu não consigo enxergar só uma reforma num Estado isolado de uma macrovisão, que é o Pacto Federativo em nível federal. O que toca aos municípios de recursos e de responsabilidades? Sim, mas aqui o governador Eduardo Leite está preocupado com que esse aumento de ICMS é 2020. Então tem que se estabelecer um novo tempo, porque vai haver uma queda brusca de arrecadação. Aí está a preocupação, aí está a velocidade desse pleito, desse exame de ICMS aí, de tributos no Estado. Pois é, Silva, mas veja bem uma coisa que é importante e é relevante colocar. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos discutir, hoje, por exemplo, o ICMS do Rio Grande do Sul é um dos mais caros do Brasil. Agora ele diz assim, bom, eu não posso abrir mão da receita. Ninguém pode abrir mão da receita. Mas nós temos que discutir, por outro lado, a sonegação, ampliar a base tributária. Isso depende de uma legislação federal. Hoje, por exemplo, o imposto, essa guerra que existe tributária. Eu, como microempresário, por exemplo, todo mês eu pego uma mercadoria que ela vem barata, com imposto pequeno, de São Paulo e do Paraná. Aí, todo fim de mês eu tenho que pagar uma alíquota diferenciada. Por quê? Porque se eu comprasse aqui, a alíquota era 30%. Como lá no Paraná é 15%, eu tenho que pagar esses 15% de diferença. Por isso que os empresários fogem. Isso depende do quê? De uma estrutura tributária federal que organize os estados, que acabe com a guerra fiscal. Eu posso aqui fazer uma meia-sola. Eu acho que é importante nós ajudarmos, começar a discutir, mas sempre assim, Silva, precisamos de uma matriz federal, para que aqui no Rio Grande a gente consiga... Porque o Brasil é um só. Eu não posso imaginar que o Rio Grande do Sul é um país separado do resto. Eu não vou entrar no detalhe assim da questão, ô Perotto, em relação às medidas que o governador está tomando, tá? Por quê? Porque realmente ele tem que fazer alguma coisa, senão o Estado não vai avançar em nada, tá? Não vai poder oferecer isso. Mas ele já não está pagando as contas se houver essa queda dessa receita. Tá? A única, exatamente. Agora o afogadilho é que é preocupante. Esse é o problema. Tá? Agora, uma coisa é certa, tá? Uma coisa ninguém está falando e já deviam estar falando há muito tempo, que é acabar com a guerra fiscal. Esse é o problema. Porque, de qualquer forma, os estados vão fazer as suas reformas, seja agora, seja um pouco mais depois, seja mais rápido, mais devagar, mas vão fazer. Só que cada um fazendo de forma isolada, e aí eu corroboro as suas palavras,
continua a guerra fiscal. E a guerra fiscal faz com que as empresas atravessem uma bituba. E dá exemplo. Esse é o O problema. calçadista. Tá. A Ford. A Pirelli. A Pirelli. Ah. Essa agora aqui do Mercado Livre. Mercado Livre, que foi embora também, nem chegou a se estabelecer. Então, esse é o grande problema. Isso aí tinha que ser uma ação conjunta do Congresso Nacional, Isso. de efeito vinculativo às Assembleias Legislativas, até às câmaras de vereadores, enfim. Esse é o grande problema. Esse é o que pacto Brasil não está federativo olhando que isso. precisamos. Enquanto isso, nós temos lá Alcolumbre e Maia fazendo joguinho político, não é? Contra o presidente, que está jogando dinheiro nos municípios e que não vai para lugar nenhum. Na verdade, esse dinheiro vai para o bolso dos caras do Piauí lá que estão roubando, então, etc. 50 milhões, a dupla, o governador e a esposa petistas roubaram 50 milhões do dinheiro da educação. Agora, tem um outro problema, que para mim é mais grave, que é a despesa. Quem vai diminuir o tamanho do Estado? Do Estado, no sentido lato, do Estado, dos municípios e da União. Porque a conta não fecha. O Brasil é um Estado falido, ingovernável, cujo custo é maior que a arrecadação. E ninguém suporta mais pagar imposto. Ninguém fala em cortar despesa. Quer dizer, tem um projeto que eu já citei aqui do falecido Clodovil, que reduz o tamanho do número de deputados federais para 250. Se tu comparar com os Estados Unidos, é proporcional. Os Estados Unidos têm 30% a mais de população do que nós, 315, 320 milhões, e tem 435 deputados. O Brasil tem 200 milhões e tem 513. Tem deputado demais, tem assessor demais. Aí vem essa discussão da rachadinha. Qual é o problema da rachadinha? É que tem tanto assessor e pagam tanto para esses assessores que os caras ainda conseguem rachar o dá uma dividida. Dá uma dividida. Então é o seguinte, a rachadinha significa o seguinte, dá para cortar a metade o número de assessores e pela metade o número de Candiota, os deputados não estão viajando. Eu vi hoje também no programa lá, Lazier falando. Os deputados federais não estão usando as passagens aéreas. Parece que eles têm assim, ó, é tanto dinheiro que eles não sabem onde botar. Nunca sobrou tanto dinheiro na Câmara Federal. Dá para Covid. O vírus chinês, o combate. Tu falaste na reforma administrativa. O Bolsonaro falou na redução do número de municípios. Tem município demais. Tem município que não consegue arrecadar nem para pagar a metade da sua máquina. A maioria. Nós tínhamos em 1988 200 e poucos municípios. Sabe o número? 232. 232 municípios. Nós tínhamos em 1988, quando foi promulgada a tua Constituição socialista. Essa Constituição é a pior. Agora nós temos que me perdoem os constitucionalistas. 497. Agora nós temos 497 municípios com 2 mil habitantes sem arrecadação. Isso faz parte da reforma administrativa, tem que ser feita. Não, olha, me desculpa, mas a Constituição de 88 é um horror. Que me perdoem os constitucionalistas, aqueles que são apaixonados, principalmente os garantistas, são apaixonados pela Constituição de 88. Cidadã. Entendeu? Constituição cidadã. Mas um momentinho, a Constituição cidadã, primeiro, criou castas, pessoas intocáveis. Irredutibilidade de salário. Direitos infinitos. Direito adquirido. Não existe em Constituição nenhuma. Em nenhuma democracia. Pétreas, não Estabilidade. Estabilidade no serviço público. Isso não existe em parte nenhuma. Isso leva à falência. O que aconteceu? Faliu. Agora resolve. Com essa Constituição, não vão conseguir. Eu quero ver como é que vão fazer. Viu, Candiota? E o foro privilegiado? Está lá engavetado lá no Senado, sei lá se é no Senado ou na Câmara, o fim do foro privilegiado. O Lazier Martins teve um projeto de lei, que ele falou hoje também, que ele estabelecia o seguinte, ó, meritocracia, examinar os servidores a cada ano e verificar como é que está a produção. De uma nota, se não tivesse nota acima de 3, poderia ser demitido. Está arquivado o processo dele. Jamais. As corporações não deixam. Como é que tu vai fazer uma reforma administrativa desse jeito? Não pode demitir. Tem estabilidade. Só mais um detalhe, esse Congresso está tão vagabundo, não quer trabalhar, deixou caducar uma medida provisória importante para assegurar o emprego, a renda, para assegurar a possibilidade da pessoa ter uma suspensão, depois voltar, suspensão do trabalho, né? Suspensão temporária, depois voltar e tal. A medida provisória 927. Não votaram, assim como não votaram a 905, que é a medida provisória do cartão verde e amarelo, importantíssima também para o emprego,
não votaram 927, a extensão do banco de horas, uma série de situações que protegiam ambas as partes, o empregador e o empregado. Não votaram, caducou, entendeu? Então eles não querem trabalhar e querem fazer reforma tributária por videoconferência. Tá? Pelo amor de Deus. Não, em casa, tomando esquinho. E a mais ridícula das medidas provisórias que eles não votaram, engavetaram, o seu Rodrigo Maia, foi a medida que criava a carteira de estudante digital. Quem ganhou com isso? O Partido Comunista do Brasil, que vive da carteirinha de estudante, que é um absurdo. Tu emitir carteirinha de estudante, não existe um troço. Não, mas era mais barata, aí não dá. Entendeu? Não, era de graça. Era de graça. Era de graça. Aí não pode. Não vi protesto dos estudantes. Também não vi ninguém pedindo para botar o Xi Jinping, que é o ditador comunista que nos mandou o vírus, né, lá no Tribunal Penal Internacional. Esse sim praticou o genocídio, porque mentiu. Mentiu que o vídeo não se transmitia entre humanos, só se transmitia de animais para humanos, no caso do morcego, né? Mentiu inclusive a história da máscara, que só quem precisava usar máscara é quem estava com contaminado, quem não estava não precisava. Então assim, essa Organização Mundial de Saúde pode fechar, por isso que o Trump saiu fora. O Trump pulou fora dessa OMS aí. Muito bem, vamos falar aqui de uma relação do programa Atividade com a Algar Engenharia. Para quem precisa sair de casa para trabalhar, preservar a si mesmo e aos que fazem parte do grupo de risco, use máscara, respeite o distanciamento social e aglomerações. Lembre-se, onde tem vários, tem vírus. Uma campanha do programa Atividade com o apoio da Algar Engenharia. Vamos adiante dizendo que Banrisul, o grande Banco do Sul, o Banco de todos os gaúchos, o banco com as taxas mais civilizadas e que estende a mão a todos nós gaúchos nesse momento aí de dificuldades, de pandemia. O pessoal não conseguindo vencer seus compromissos, prazos, né, parcelas, etc. e tal, o banco está administrando tudo isso aí devidamente. É só você comparecer ao seu gerente de conta, pessoa física, pessoa jurídica, e tudo será resolvido, ok? Olha a mensagem aqui do banco. Ó. Banrisul Digital, os principais serviços para você resolver tudo, sem sair de casa. Você vai ver agora essa mensagem do Banrisul. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, vamos adiante. Olha, quero agradecer o convite que eu recebo aqui para quando terminar a pandemia, a inauguração de uma morada espetacular, que está sendo chamada de Palácio das Três Figueiras. Então, eu quero agradecer o convite. Assim que terminar a pandemia, a data será fixada, uma lista muito bem elaborada, qualificada de convidados, já está sendo distribuída, né, feitos convites, e eu estarei lá, com certeza, né, comemorando esse momento ímpar, né, que se estabelece aí como Palácio das Três Figueiras. Eu agradeço o convite aí para essas figuras queridas, ímpares, que formulam o convite para mim e para minha mulher aí, e entre tantos outros amigos. Muito obrigado. Vamos adiante, então, dizendo que nós temos que falar aqui do Diag Laser, né, minha gente? Porque o Diag Laser aí é exatamente o Centro de Diagnóstico e Hospital Dia. É a referência no país, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Mercosul, de uma das referências mais qualificadas em cirurgias de oftalmologia, Então, o paciente vai ao seu médico, consultório, detectada a necessidade de uma cirurgia oftalmológica, surge a importância do grupo Diag Laser para essas cirurgias, porque tem ali os equipamentos mais modernos do planeta, aqueles que se encontram nos grandes centros hospitalares de procedimentos oftalmológicos, de cirurgias oftalmológicas, nós temos aqui em Porto Alegre, para a nossa felicidade, satisfação dos médicos todos que gravitam, né, no segmento da oftalmologia para a segurança absoluta, né, das cirurgias em seus pacientes. Por exemplo, diabetes, olha aqui, ó. Veja muito bem, se você tem diabetes, sabe como é importante seguir cuidando da saúde e da sua visão, mesmo em meio à pandemia. O pessoal foge do consultório por causa da pandemia, porque acha que o vírus entra pelo olho, pela boca, pelo nariz, e aí não vai ao consultório médico e está liquidando com a sua visão, a saúde visual. Tem que comparecer ao consultório médico, porque senão daqui a pouco você está aí estabelecendo uma cegueira. Uma situação muito complexa, tá ok?
Aí surge aí, então, a importância do grupo de Aguilezes, que oferece um completo centro de diagnóstico e tratamento especializado em atendimento para pessoas com diabetes. Procure nas redes sociais, acesse diaglaser.com.br ou ligue para o 51 3378 5000. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Ok? Vamos ver aí uma mensagem, né, e uma doutrina do Diaglaser para que você tenha consciência que tem que comparecer no consultório médico, oftalmologista, e, se necessário, fazer a sua cirurgia no grupo de Diaglaser. Dá uma olhada. Mas o Algair é muito criativo, viu? É. Saiu o som para lá. Não, eles vão voltar a rodar o... Senhores, por gentileza. Puta, que xaropice isso, tia. Todos os investimentos, a doença que está apavorando o mundo nos surpreende mais uma vez e nos faz temer por todos os canoenses e pelas pessoas de Não, tá ok? Muito bem. Fala, Peroto. Silvas, a pedido do Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro César Miola pediu a suspensão da concessão do mercado público de Da Porto Alegre. licitação, né? Quer dizer, a licitação sai, mas não se abre os envelopes. Não se abre os envelopes. Pois bem, mas aí, com base em quê? Com base na municipal, que determinaria seja ouvida a Câmara Municipal. E aí há uma grande divisão já. O que diz a lei orgânica? Ela diz que, em casos de relevância social, o bem, vamos dizer assim, privatizado, terá que se ouvir a Câmara. Não é o caso. O Auditório Araújo Viana, por exemplo, ele foi concedido. E o mercado público não foge disso. Mas tu não dá para comparar, são duas coisas completamente distintas, ô Peroto. Que é comparar a tradição, a importância, o histórico do mercado público de Porto Alegre com o Araújo Viana. Não, eu não estou tomando partido aqui. Não, mas não é nem questão de tomar partido. O outro é um lugar de espetáculos Não, esporádicos. mas eu posso... O mercado público é diário, a população frequenta aquilo ali, tem os seus permissionários, seus funcionários, seus proprietários, é muito diferente. Não, eu poderia colocar para ti aqui, além da Araújo Viana, uma série de outras concessões feitas que não foi consultada a Câmara. Então, será examinada agora se efetivamente, no caso específico do mercado público, a gente precisa ouvir a Câmara Municipal. Mas não é tomar partido, tem ou não tem que ouvir. Não, também não. O mote da questão é como é difícil no serviço público fazer algumas coisas. Como fica emperrado. Tu Engessado, tem lá engessado. Os três poderes. Tem o legislativo, executivo e judiciário. Tá bem, tem que ter os três poderes. Olha, a nível federal, o que procura que está a harmonia entre os três poderes. Então isso aí é balela para inglês ver. Nós dizemos, tem os três poderes. Tem e não tem. Olha a dificuldade que teve, por exemplo, o governador anterior para poder privatizar alguma coisa. Não conseguiu. Uma dificuldade gigantesca para privatizar uma empresa gráfica. Telespectador amigo, desde quando que o Estado tem que ter uma gráfica como um dos seus serviços essenciais? Nunca! Mas tinha que mudar a Constituição Federal para poder conceder alguma coisa no Estado. Mudar a Constituição Estadual. Então essa gente que põe na Constituição amarras para que você possa privatizar uma empresa, ela quer que enche o serviço público e que garanta que ele fique inchado para sempre. Isso é próprio do socialismo, da esquerda, que quer o Estado grande e todo mundo mamando nas tetas. Então, eu não quero entrar no mérito da questão do mercado público, só peguei o gancho para dizer que como é difícil a gente fazer a economia andar. Se fosse possível para alguns, ficava tudo preso nas tetas gordas do governo, nos três níveis. Aí é difícil, né? Até falir, né, Peroto? Que foi o que aconteceu. Porque a Margaret Thatcher dizia o seguinte, o socialismo vai até acabar o dinheiro dos outros. Dos outros, porque o Estado não produz nada. Quem produz somos nós, que trabalhamos, geramos emprego e pagamos impostos. Nós que trabalhamos. O Estado é parasita. Então, quanto menor o parasita, melhor para a sociedade. Quanto menor o Estado, maior a liberdade. Quanto maior o Estado,
menos liberdade. Nós estamos vendo hoje que o Brasil, né, aliás, assim, essa Constituição, tu acabaste de me dar razão também, né? É mais uma da Constituição que criou um Estado gigante que ninguém paga. Bom, mas agora se instaurou a censura no Brasil. Exato. Pô, tem um órgão censor. E tem um órgão que determina, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem lá um ministro que se julgou ofendido, em vez de entrar com a ação que existe, que é prevista, injúria, calúnia, difamação, está lá, denuncia, faz uma representação, e move uma ação contra quem acusou. Não. Ele é a vítima, ele é o investigador e ele é o julgador. E é o juiz, e mandou prender. Ele mandou prender. E mandou caçar um monte de gente aí, preferencialmente os caras que apoiam o presidente Bolsonaro. E não me interessa o que eles disseram. Já o presidente está fazendo a coisa certa. O presidente está entrando com uma ação, né, através da Procuradoria. Silvio, me permita, tem uma galera aqui... Silvio não veio hoje. Silvas. Tá. Me permita, Silvio, tem uma galera aqui assistindo, Carlos Pires, a arquiteta Rachel Selig, o Fábio Goulart, a Janice Nunes e a Carolina, tá? E os comentários aqui muito legais aí em relação ao nosso programa. O Fábio, por exemplo, diz assim: digo enfaticamente que concordo com cada argumento de vocês no programa de hoje. Parabéns. E a Rachel Selig, a arquiteta Rachel Selig, também não deixa por menos, né? E diz o seguinte, Silvas: é uma vergonha lamentável falta de respeito o que políticos, Senado Federal, Câmara dos Deputados e alguns jornalistas vêm fazendo para denegrir a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então, um abraço a toda essa galera aí que está nos prestigiando. Bom, beleza pura, sintonia maravilhosa. Muito obrigado. Muito bem. Em vez de Jair Bolsonaro, falou Jair Soares, então eu quero mandar um abraço para Jair Soares, eu sou admirador. Grande figura. Grande figura. Grande governador do Estado, grande ministro da Previdência, grande deputado, grande vereador, tudo grande. Grande homem público. Modelo, exemplo de homem público. De humildade também, né? Jair de Oliveira Soares. Deixou de governador, foi para a Câmara de Vereadores, quer dizer, o cara que transitou por todos. Exemplo. Sabe tudo. Né? Silva, só antes dos reclames, para não perder o gancho do Candiota, ele estava falando a respeito do assunto do STF. E aí, faltou só perguntar uma coisinha ali. E qual é a solução para isso? Senado? Senado. O Congresso Nacional? E aí eu estava ouvindo um vídeo, problemas à parte, prisões, purgou os pecados todos. Roberto Jefferson denunciou agora, porque cortaram o Twitter, falou em censura. Sim. Cortaram o Twitter dele. Aí ele voltou com outro Twitter lá, Bob. Olha eu aqui de volta, já com 1 milhão de seguidores. Aí ele disse duas coisas. Você espera o quê do Congresso? Maia, chamado de Botafogo lá nas planilhas do Odebrecht, tem 4 processos no Supremo. 4! Ele vai pedir impeachment de alguém do Supremo? Vai ser julgado, então 4 pedidos. E o Alcolumbre, só para combinar um empate, 4 processos do seu Alcolumbre também. Lá no estado dele. Está lá no Supremo. E agora? O que tu espera, Candiota, do Alcolumbre e do Maia? Não espero nada. Agora, quando se fala em reforma administrativa, para mim passa por uma reforma muito ampla, muito severa, muito contundente. Senado Federal. Para mim, Senado Federal tinha que ser extinto. Não vejo por que ter Senado Federal. Com 500 e tantos deputados, não tem a competência de resolver os problemas, tem que ter uma segunda Câmara, tem que ser bicameral, para ir e voltar, para demorar, para fazer mais emendas, para fazer mais conchavo, para fazer mais firulas. Tá? Então, para mim, assim, essa reforma administrativa teria que começar extinguindo o Senado Federal. Acabou. Não, eu vou te dizer um paliativo seria o seguinte: cortar o terceiro senador, que não existe em parte nenhuma, e os 2 suplentes, que é uma aberração. O suplente senador é uma aberração, isso não se consegue explicar para ninguém. Se você chegar lá na Suíça e dizer que no Brasil tem 2 suplentes senadores, ninguém vai entender, não consegue explicar um troço desse. E o terceiro senador, vocês devem se lembrar, do senador biônico. Sim. Lembra do senador biônico? Era o terceiro senador que foi criado para aumentar o número de senadores nos estados do Norte e Nordeste, que aí haveria maioria no Senado. O que fez a Constituição Cidadã de 88? Quando implantaram o senador biônico, caiu todo mundo de pau no regime militar. A Constituição Cidadã, que era contra o regime militar, recepcionou o senador biônico, institucionalizou, legalizou.
E ainda me inventou a história do suplente, que é o maior gerador de corrupção, porque o suplente é um cara que não tem voto, que vai lá, alimenta a campanha do senador, já está combinado que o senador vai virar ministro, que é outra estupidez, que só acontece, não faz de conta que é democracia, porque nos Estados Unidos, se o sujeito for ser eleito senador, ele vai cumprir o mandato. Ele não vai ser ministro, ele vai ser senador. Se o sujeito é deputado, vai ser deputado. Não vai ser ministro, para o suplente assumir. Essa coisa só existe no Brasil. Então, o Brasil copiou muita coisa da Constituição de 88 e transformou num monstrengo. É um monstrengo. Então, o que eles copiaram, por exemplo, a indicação de ministro supremo. Isso foi copiado da Constituição americana. O ministro supremo. O cara vai ser sabatinado pelo Senado. Só que, chega na hora da sabatina, o indicado pelo presidente sequer passou no exame para juízo, mas está lá. Foi indicado pelo presidente. Não entende nada. Aí os que vão sabatiná-lo, que são os senadores, entendem menos ainda. Então essa sabatina é um faz de conta. Então os senadores fazem de conta que perguntam e o indicado faz de conta que responde. E isso não é prerrogativa só do Senado em relação aos ministros. Aqui na Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado teve conselheiro do Tribunal de Contas do Estado que não soube responder quais as 5 premissas que estão no artigo 37 da Constituição, que são as atribuições, premissas básicas da administração pública, o famoso LIMP. Tá? Pois esse conselheiro do Tribunal de Contas do Estado foi sabatinado e não soube responder. Muito bem, vamos adiante, falando de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Horst 65, o telefone é o 51 3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Se você, cidadão, chefe de família, não tem um plano de previdência complementar, você está cometendo um equívoco, porque na hora de uma necessidade no ambiente familiar, você vai lembrar-se que um plano de previdência complementar é indispensável. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Estamos aqui com o patrocínio Grupo Safra, 85 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial, aqui na sua sede, é os 3216-6100. Grande carteira de aluguéis, grande carteira de administração de condomínios e também compra e venda de imóveis. O site Auxiliadora Predial é auxiliadorapredial.com.br. A maior administradora de imóveis do país. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Minha gente, momento ímpar de estender a mão, solidariedade, coração aberto, humanidade sobretudo. Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2020. Minha gente, é típico do gaúcho, né? É da nossa tradição, a solidariedade. E é o momento de nós estendermos, então, nesse gesto absolutamente lindo, maravilhoso, de minimizar as dificuldades dos nossos semelhantes, dos nossos, né, companheiros de solo gaúcho, né, dos nossos conterrâneos. Então, examine tudo que você tem, que você não usa mais, tudo coisas boas que possa ser útil, né, aos nossos irmãos gaúchos e faça a sua doação. Campanha do Agasalho do Estado do Rio Grande do Sul 2020, examine os locais de entregas das suas doações e faça, né, esse gesto absolutamente bondoso, solidário, minimizar as dificuldades dos nossos semelhantes. Dá uma olhada. A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos. Às vezes chegamos a exagerar, mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão o mínimo necessário para enfrentar o inverno, em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do Agasalho 2020. Doe. Agora, mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Muito bem, vamos adiante, ok? Vamos falar de geradores, minha gente. Olha aqui, ó, é um tempo, o inverno aqui no nosso Cone Sul, né? Ele é extremamente violento, o inverno, em função dos temporais, né? Tornados, etc. e tal, quedas de energia, né?
de quedas de árvores, postes, etc. e tal. Tudo complicado, né? Então, aí você entra com energia positiva, locação de geradores. É um negócio fantástico porque você resolve. Se você tem um evento, uma festa, um casamento, imagina o casamento da filha, dá um temporal, tudo organizado, falta luz aonde você faz o evento. Nesse momento nós estamos tendo festas, mas daqui a pouco, se Deus quiser, volta tudo à normalidade. Aí surge a necessidade de um gerador, né, de energia. E aí surge a energia positiva, alocação de geradores. Telefone, hein? 51 999 86 6826. O site energiapositiva.rs.com.br. Seu negócio com o máximo de energia. Então você não vai ficar na mão tendo um gerador para resolver o seu evento, festa, qualquer atividade que você esteja promovendo. Faltou luz. E quais as razões para dar esse problema aí, ó? A alocação pode ser, por exemplo, diária, semanal ou mensal. Temos equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente, porque cada tipo de ambiente tem uma vantagem, tem uma necessidade, uma carga de energia. Então, tem geradores para todos esses padrões de necessidade, né? Algumas áreas de atuação, além da área de eventos, que está parada no momento, eventos, né? Mas olha aqui, condomínios, em geral, edifícios horizontais, mercados, restaurantes, churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria, imagina, e não podem ficar, em hipótese nenhuma, sem, né, a energia elétrica, senão vai perder tudo que está lá armazenado nos freezers, né? Então, é isso aí. Ó. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, fatores que levam a ficar sem energia. Por exemplo, ó, temporais, é uma loucura, desligamento programado pela CE, concessionárias e manutenção. Olha, vai faltar luz de tal a tal hora, e aí você tem um evento. Aí não tem saída. Queima de transformador, queda de postes por acidente, árvores, etc. e tal. Aí surge, então, energia positiva, locação de geradores, telefone 999-866826, o site energiapositivars.com.br. Esta marca tem energia. Muito bem. Fala, Candiota. Mas eu estava lendo a notícia aqui dos dois petistas, o casal petista lá do Piauí. Sabe o que eles faziam? O esquema desviou 50 milhões em contratos de transporte escolar no Piauí. O que eles faziam? Como eles transportavam as crianças, porque se eles sumiram com 50 milhões, eles transportavam as crianças para a escola em Paus de Arara. Que, para quem não conhece, é um caminhão e em cima do caminhão bancos de madeira atravessados. E nada e receberam o dinheiro para comprar ônibus e vans. Sem segurança absolutamente nenhuma. Sim, é uma coisa inacreditável. E estão aí. E não vão presos, porque não tem condenação em segunda instância. Eu só acho, Candiota, que a única saída para isso é capitular como um crime hediondo esse tipo de coisa. E até em época de Covid, em época de pandemia, tirar o dinheiro, roubar da sociedade, é um crime em dobro. Deveria ter penas altíssimas e que se cumprissem, como lá no... Sim, cumpre a pena. Essa história de um cesto de pena é uma invenção. O Brasil é o campeão mundial da impunidade. E vai ver por que não anda lá a condenação em segunda instância. Começou a roubalheira. A culpa é do Bolsonaro? Não. Se tiver 308 deputados e 54 senadores, está aprovado a prisão em segunda instância. Se fizerem uma pesquisa com 210 milhões, só quem vai votar contra a prisão em segunda instância são os criminosos e os corruptos. Falar em culpa de Bolsonaro, me surpreende uma nota de 152 bispos no Brasil. Essa nota está lá na CNBB, não foi divulgada ainda, a CNBB está analisando essa nota. Mas é uma coisa interessante, estranha e, ao mesmo tempo, ela é surpreendente, porque o teor da nota culpa totalmente Bolsonaro por tudo que aconteceu, por tudo que vem acontecendo e por tudo que irá acontecer. E o Xi Jinping, o ditador da Coreia do Norte, é inocente. Eu tirei alguns detalhes. Avassalador colapso na economia. Culpa do Bolsonaro. Discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo de milhões de mortes da Covid-19, tratando como fruto do acaso do castigo. Culpa do Bolsonaro. Caos socioeconômico que se avizinha. Culpa do Bolsonaro futura. Com o desemprego e carestia e os conchavos políticos. Culpa do Bolsonaro. Desprezo pela educação, cultura, saúde e diplomacia. Isso está tudo na nota.
Isso saiu, não é matéria de WhatsApp, de Facebook, não. Matéria jornalística. E vamos dizer o seguinte, esse quadro até... Uso da religião para manipular sentimentos e crenças. O Bolsonaro usa a religião para manipular sentimentos e crenças. Isso é uma nota de 152 bispos da religião católica apostólica romana, não é? Que não fala do governador dos caras do Piauí que roubaram 50 milhões. Nem no Amazonas, que não falam, exatamente, no Rio de Janeiro. Que não falam das culpas do Lula, que botou dinheiro na Nicarágua, para Ortega, para Cuba, para não sei, para Bolívia e para Venezuela, dinheiro que nunca mais vai voltar para o Brasil, para portos, para aeroportos na África, ditaduras africanas, metrô na Venezuela, e isso nunca esses bispos se manifestaram. Agora, num governo que está dando certo, que está botando dinheiro para esses caras roubarem, e aí sim, Perot, tinha que ter realmente, serem enquadrados como crime hediondo, não é? E isso agora os bispos vêm a público largar uma nota dizendo que fatos pretéritos, presentes e futuros é culpa de Bolsonaro. Pô, vão criar vergonha na cara, suas eminências. E esse quadro caótico, econômico, que tu descrevesse aí, é como estava o Brasil quando o Temer chegou. Ou seja, o PT deixou o Estado nesse caos aí que os bispos estão falando que começou agora. Aliás, o caos começou a melhorar até com o próprio Temer, deve-se admitir. Sim, a própria reforma trabalhista, etc. A reforma da Previdência também deu uma mão para o país. Agora, quem destruiu o país, os 150 bispos de extrema esquerda, foi a extrema esquerda, foi a esquerda que está no governo há 30 anos. Eles destruíram o Brasil. Não foi o Bolsonaro. Em 18 meses ele não conseguiria fazer, em termos de destruição, o que o PT fez em uma semana. A água que não foi para o Nordeste nunca, do São Francisco, agora chegou. Quer dizer, isso não conta nada. Quer dizer, o Bolsonaro destruiu o Brasil. Essa é a visão dos nossos... Por isso que a Igreja Católica perde tantos fiéis. Exato. Tá? Aí reclama dos evangélicos, as pessoas estão migrando. Né? É lamentável o que está acontecendo. Quando a gente vê a maior roubalheira da história do país chamado Brasil, e eu não vi notinha nenhuma da CNBB nem de bispos, e aí agora querem fazer nota, perde credibilidade, senhores padres. Cuidado, não misture a religião com política. Muito bem, estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos na Claro Net, nos canais 24, 524, 524, em HD, com uma imagem cinematográfica, ok? Então, estamos também invadindo o planeta Terra pelas plataformas digitais, em rdctv.com.br, RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Então, é assim, RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Vamos falar aqui também, nós temos hoje aqui na página 7 do Jornal do Comércio, temos aqui uma mensagem aqui da nossa equipe de jornalismo da RDC. Acesse o jornalismo da RDC em qualquer plataforma. Tá bonito isso aqui, toda a equipe aqui, ao vivo, pelos canais 24 e 524 da Claro Net, está aí, ó, está no seu monitor. Isso está na página 7 do Jornal do Comércio de hoje. A equipe é o Afonso Ritter, o Guilherme Macalossi, a Yasmin Luz, Armando Burdi, Cláudia Andrade, Vitória Caroline e o amigo aqui. Esse que vos fala. Esse que vos fala. É uma vitória, né? Então tá bonitaço. Que massa, muito bem, muito bom aí para a direção da emissora aí, divulgando aí, né, os profissionais que atuam na emissora, na RDC TV, que nesse mês de julho comemora 2 anos de atividades. Vamos também à capa do Jornal do Comércio de hoje, vamos ver aí, o jornal que tem a notícia com absoluta transparência, né, por todos os lados, é o Jornal do Comércio, o Jornal de Economia e Negócios do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui na matéria principal, agronegócio deve substituir Expo Inter por feiras virtuais. Então, está aí o Jornal do Comércio, não sei se a nossa técnica tem como produzir aí a capa, se não tiver, nós vamos mostrar nós aqui, diretamente aqui do estúdio. Né? Aqui não tem indução de ideologias, né? O jornal, ele não imprime ideologias no seu leitor. Aliás, vou dar aqui, ó, atendimento ao assinante, 32 13 13 00. Vale a pena porque madrugando, chegando no seu domicílio, na sua empresa, escritório, consultório, na sua indústria, no seu comércio, a assinatura do Jornal do Comércio, o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, disparado.
Ele não tem ideologias, é a notícia com absoluta transparência por todos os seus lados. Jornal do Comércio, 87 anos comemorando este ano, ok? Muito bem. Vamos falar do Centro Clínico Gaúcho, que é um negócio fantástico. Felizes daqueles que têm seus convênios com o CCG Saúde, o Centro Clínico Gaúcho. Olha aqui, ó, a nova Clínica Mais do CCG Saúde está de portas abertas com um modelo exclusivo em cuidados. São 4 centros especializados, como o Centro da Criança e o Centro da Saúde Mental, além do pronto atendimento 24 horas, laboratório próprio e outras novidades. Isso é o CCG Saúde. Olha aqui, ó, tudo isso no coração de Porto Alegre para oferecer ainda mais a sua saúde. Eu gostaria só que desse para botar aí a logo do CCG Saúde, por gentileza, tá? A avenida, onde é que está o CCG Saúde? Com 4.200 metros quadrados. Não é isso aí, doutor. É a foto, VT? Avenida Alberto Bins, 509, no centro da capital gaúcha, no centro histórico. Ali está essa nova sede, que é a nova Clínica Mais do CCG Saúde. Está aí, muito bem, está aí o CCG Saúde, que deve ter então, você entra em contato, né, com o CCG Saúde e você, então, tem todas essas vantagens. Esse é o CCG Saúde, absolutamente. Então, tá aí, minha gente, tá? CCG Saúde, e crescendo vertiginosamente, oferecendo tudo de bom para os seus conveniados do CCG Saúde. E em breve, nesse segundo semestre, teremos novas novidades que vão contemplar cada vez mais ainda a expectativa de todos aqueles que têm seus convênios, né, seus contratos com o CCG Saúde. Muito bem. Fala, Candiota. Mas eu acho que os bispos, esses que tu citasse aí, os 152. 152 bispos que botaram, o Bolsonaro é culpado de tudo, eles não se deram conta. Por exemplo, o Bolsonaro, eles deviam ter colocado isso nessa carta, sei lá o que é isso aí, que o Bolsonaro foi visto lá na Dealey Plaza, em Dallas, mancomunado com o Lee Harvey Oswald para o assassinato do Kennedy. Não duvido. Foi culpa do Bolsonaro. Se não foi ele, foi o avô dele. Não, foi culpa do Bolsonaro, ele tinha poucos anos naquela época, 5, 6 anos, mas já tinha essa índole. Né? Então avisa os bispos lá que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com o assassinato do Kennedy. E não duvido que ele tenha responsabilidade também no assassinato do Abraham Lincoln. Né? Porque o cara é culpado de tudo. Culpado de tudo. Aliás, a nuvem de gafanhotos, que está lá na Argentina e parece que não vai vir aqui para o Rio Grande do Sul, também é culpa do Bolsonaro. Mas a nuvem de gafanhoto não vai vir para o Rio Grande do Sul, porque o PT está fazendo uma frente aqui ampla para ganhar a Prefeitura de Porto Alegre, e os gafanhotos disseram, não, lá nós não passamos, porque tem PT lá. Vão nos roubar. Eu não duvido que quando o Bolsonaro diz Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, se esses bispos não vão vir para cima dele criticar, dizendo que é o nome de Deus em vão. Não dá nada certo, nada certo. Não tem lá de montaria. Não, nada que ele faça, não consegue. Só erra. Aliás, a mesma coisa está acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos, está fazendo uma administração espetacular. Não, ele só leva a pau. E não tem como. E lá a extrema esquerda está destruindo Portland, lá no estado do Oregon. É uma coisa inacreditável que eles estão fazendo lá. Não, o que eu acho estranho é esses bispos falarem que Bolsonaro está desmontando a cultura. Quando, muito pelo contrário, mas muito mesmo ao contrário, o Bolsonaro defende a família, defende as tradições, defende os valores cristãos. Deus. Defende Deus acima de todos. Né? Defende todas as nossas simbologias. Né? Defende tudo que é de bom para que uma família tenha uma formação, de caráter para os seus filhos, quer dizer, tudo aquilo que está lá na Bíblia, Velho e Novo Testamento. Né? Agora, aqueles caras que faziam homens nus serem tocados por crianças, ou aquelas rodinhas lá com todo mundo com o dedo não sei aonde, tal, que você já sabe, ou esses museus aí com situações inclusive de vilipêndios religiosos, tá? Isso os bispos acho que aplaudiam, Candiota. Acho que eles gostavam disso aí. Faziam vistas grossas. Não, quando os comunistas... Eles botavam a batina na cara, então. Quando os comunistas estavam no governo, eles não diziam nada. E os comunistas são contra a religião. Dá para entender? Dá para entender. Tu não encontra coerência quando
o pensamento vem da esquerda. Quando Haddad era ministro da Educação e largou a cartilha para as crianças, para as criancinhas inocentes, cartilhas com desenhos e encenações de sexo para criança. E isso os bispos não viram. Não é? Então, quando falam que a igreja realmente está em decrepitude, inclusive tem problemas de pedofilia, tem uma série de coisas, puxa vida, pô, vão se dar conta do problema que estão criando para si mesmos. Né? E a gente, como religiosos que a gente seja da religião católica, de religiões cristãs, enfim, e não cristãs, não é? Mas de valores, tem mais que apontar o dedo para esses bispos aí. Muito bem, vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, ok? Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivo de Porto Alegre. É um negócio fantástico. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil, que é a Vinhos do Mundo Importadora, sediada aqui em Porto Alegre. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. E a estação, vamos combinar, né, minha gente? Pede vinhos. Um vinho tinto maravilhoso, né? Branco, rosé, um espumante, um champanhe, enfim, tudo de bom. A estação pede vinhos. Vamos ver as lojas de vinhos do mundo? 3 lojas maravilhosas, com todas as condições, estacionamento, segurança, tudo para você. Vamos adiante, então? Vamos ver aí. Loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Estacionamento aí, minha gente, tá? Segurança e todas as condições de atendimento maravilhosas. Vamos lá para Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições. Tudo igual nas 3 lojas de vinhos do mundo. Muitas ofertas, muitos combos, né? Parcelamentos, cartões de crédito, etc. e tal. Vamos adiante agora para a Avenida Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus. Idênticas condições nesta loja também de vinhos do mundo. Você pode ver pela pintura, pela cor laranja, identifica Vinhos do Mundo Importadora. Aí também todas as ofertas de grandes rótulos, combos, preços lá no assoalho, parcelamentos, atendimento especializado. Vinhos do Mundo Importadora. vinhosdomundo.com.br, está aí, então te liga que é bom demais, tá, minha gente? Vamos adiante então, vamos nos encaminhando para o fechamento do programa, estamos aí com 20 horas e 10 minutos, temos 2 minutos para finalizar o programa. Quero dar uma saudação, hoje é dia 27 de julho, Zé Silvas, é o dia do motociclista. Então uma saudação. Então é teu dia. Atirar confete para cima aqui. É teu dia. É o dia do motociclista. E tem um detalhe, Silvas, o motociclista não fica velho, sabe por quê? Não tem vaga para idoso para motociclista. Que espetáculo. Eu já fui motociclista. Então, de fé. Por falar em idoso, ele vai até te dar um brinde. Ontem era dia do avô. Então, meu abraço a todos os avós. Tu é avô? Tu é avô? Sou. Eu também. Os mais idosos aqui da minha esquerda, parabéns pelo dia que foi ontem, dia do avô. Muito bem. É aí, Candiota. Muito obrigado. 30 segundos. Não, então eu também quero cumprimentar os avós, a tia. Muito obrigado. E eu a vocês todos também, dia dos avós, que a hora que se curte realmente são os netos. São os netos. Porque os filhos a gente está na batalha correndo. Não curte tanto. E a minha neta está com 1 ano e 3 meses. Que espetáculo. Então tá. Tem meus 6 netos maravilhosos, só gente boa, querida demais, gente linda. O Antoninho e a Maria, que vieram de Miami, estão aqui em Porto Alegre há mais de 30 dias e agora, em agosto, voltam para Miami para voltar às aulas, porque agora agora é as férias de verão lá, né? Exatamente. É na Flórida, mais especialmente em Miami. Então, aí já vai ser ruim que eles vão embora, a saudade já começa antecipadamente. Minha gente, o programa se despede amanhã, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do programa Atividade, 19 horas, voltamos. Até lá.